Então, nós estamos começando Hoje é a quinta aula já, né? E eu pedi que vocês dessem uma estudadinha no item 7, e no item 8. E agora, vamos ver o que que vocês trazem para mim, o que que vocês entenderam desse item 7, do item 8. Mas primeiro vamos começar pelo 7, tá? Então, vamos tratar do item 7. Que você entendeu? O que que marcou de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa? Ou assim, ou alguma coisa que você gostou muito, ou alguma coisa que você não gostou nada, de jeito nenhum? É, e o que que você viu como aplicar na empresa? O que que você viu na empresa que é aplicável a esse item 7? Vamos começar? Clebston, me conta aí, o que que você gostou do item 7? Não gostou? O que que você não gostou dele? O que que você gostou? Ou alguma coisa que você lembra que está aplicável na empresa para poder. Foi feita alguma coisa na empresa para. Tem que abrir o microfone, tá, Clebson? Alguma coisa que foi feita na empresa para atender esse item 7. Tô achando que o Clebson não está lá, não. Nayara, então, que é do RH aí, que é do item 7. Conta aí, Nayara, do item 7, o que que você achou ou não achou? O que que você achou bom, achou ruim, que você não entendeu, que você entendeu, achou bem legal no item 7 como um todo, ou algum item específico do item 7? Então, no item 7, ele fala aí da importância dos itens essenciais para o desenvolvimento da organização, né? Aí, tanto de equipamentos, pessoas, o clima organizacional também. Então, aí já vai um pouquinho aí também para o lado do RH, né? É, Questão psicológica, social. Aí também a questão do conhecimento, da competência, né? Que aí o que eu vi que a empresa aplica também, que é a questão dos cursos também, a descrição das funções também já entra aí também como documento aí nesse item também. então, as DF tem a ver com o que ele pede com competência, né? Para a gente atender o item de competência, né? Isso, sim. Ok, uma boa lembrança. Ana, o que que você gostou, não Poxa, gostou, que você entendeu do aí. item 7? Oi, Oi, Sônia. Clebson. Agora, espera aí, Ana. Fala, Clebson. Então, quando você me chamou, eu estava atendendo um pessoal aqui, mas eu estava já. Você ouviu, né? Você já tinha estudado o item 7. O que que você achou do Isso. item 7? O que que você lembra aí? Que Então, eu vou nessa mesma linha aí também da questão do o item ponto 7, né? Aqui é onde a norma ela determina, mas porém ela te dá algumas possibilidades. Assim, com base aqui na norma e na nossa instituição de trabalho. Aqui no item B, por exemplo, assegurar que essas pessoas sejam competentes com base em educação, treinamento ou experiência apropriadas. Aí, eu pego como referência aqui, por exemplo, a nossa instrução de trabalho, onde ela fala aqui que, pela questão da escolaridade, por exemplo, em caso de impossibilidade de comprovação de escolaridade, a empresa poderá aceitar uma declaração de próprio punho escrita pelo colaborador, que assume inteira a responsabilidade pela informação. É, Aí eu estou citando isso porque lembrando daquele ponto que você falou do operador de mapas, que, embora a empresa determine aqui uma DDF que tem que ter X de instrução, mas você não pode abrir mão de uma pessoa que tem 15 anos de experiência em determinada área, assim, é. e, e que ela abre essa possibilidade para você, né? O ponto mais interessante que eu acho dessa questão é isso. Uhum. Na verdade, é a empresa que determina. A norma fala o que fazer. Ela não fala como fazer. Então, como fazer é a empresa que vai definir, né? Então, a empresa que definiu quais são os requisitos mínimos que ela quer, mas a norma fala que você tem que contratar com base em competência. A preocupação é
se a pessoa não é competente, o que que vai acontecer? Ela não vai fazer o serviço direito. Não fazendo o serviço direito, a confusão aprontada, né? Com O certeza. cliente não vai ficar satisfeito, ninguém vai ficar satisfeito, não vai dar certo, né? Tem pessoa tem que ser competência, isso, e item aí fala de competência, né? É isso aí. É um item bem forte na norma, e quando algum auditor vai auditar o setor, o processo de RH, ele audita também baseado no item 7.2 que é o do processo. Ô, Ana, o que que você entendeu? O que que você fala aí do item 7? O que que você achou? Gostou, não gostou? Ah, Sônia, eu achei, tipo assim, é mais ou menos o que a Nayara falou mesmo, que eu ia responder era mais ou menos isso, que a empresa, ela determina melhorias e ela dá condições para aquilo, né? Em todos os setores, na qualificação, no psicológico. Então, assim, é uma melhoria no conjunto todo. Ter como que eu te falo? Como eu te explico? Quais palavras eu vou usar aqui para você? Dar. Ai, meu Deus, o que que eu falo? Que palavra que Dar condições para as pessoas trabalharem? Isso, isso. Procurar sempre melhorar, por exemplo, igual você usou o termo que a Adriana está tendo o curso aqui, que a gente está tendo a possibilidade de conhecimento. Isso é um tipo de melhoria para eu e para muitos aí, que não sei se todos não tinham conhecimento como eu, mas eu vejo como uma melhoria isso aí. É uma Não é assim, forma, né? determinar, mas também fazer por onde ter essas melhorias, entendeu? Exatamente. Né? A norma ela pede que a empresa, em termos de competência, por exemplo, se não tiver, é para a empresa fornecer a competência, ou você contrata ou fornece. Porque às vezes a gente promove as pessoas nas empresas, né? Então, com base em promoção, você tem às vezes que dar treinamento e tudo mais. Você vê o seguinte: essa é uma oportunidade que vocês estão tendo de desenvolver uma nova formação, que é uma nova competência, que é aprender a ser auditor interno da qualidade. Eu E acho que através disso a gente pode melhorar em muitas coisas que a gente está deixando a desejar. certamente melhoria contínua, sempre tem, né? Ô, Alessandra, o que que você achou aí? O que que você viu aí que achou interessante no item 7? O que que você entendeu um pouco mais do item 7 aí? Você quer complementar além da parte de RH? Tem alguma coisa que você viu? Tem que fechar, abrir o microfone, tá? Eu achei, assim, interessante, igual como a gente está fazendo. Tem que abaixar já a questão da microfonia. Eu achei interessante essa questão, né, da norma exigir a competência, mas como a empresa determina os objetivos, as condições de trabalho, essa questão até de oferecer, por exemplo, um curso, um treinamento, né, até para poder treinar moldado de acordo com as normas da própria empresa. É isso aí. É isso aí. Ô Joãozito, o que que você entendeu aí do item 7 que você acha que é complementar a isso que eles já falaram aqui? É, assim, o pessoal já deu um apanhado bom aí, mas em relação a essa questão de curso e essas coisas, tem pouco tempo que eu estou aqui na Grafite, mas o que deu para perceber do tempo que eu estou aqui, o que as pessoas me contam, que é uma empresa, vou falar por aqui, que dá bastante oportunidade. E uma das coisas que me chama a atenção aqui é sobre que às vezes a gente não tem uma mão de obra qualificada em tal área. E às vezes a pessoa entra aqui sem nenhuma profissão e passa daqui a 5 anos, o cara já é mecânico, é torneiro, é isso, é aquilo, e ele Tem já a sai daqui, oportunidade de se desenvolver, né? ele já sai, ele se torna um profissional aqui dentro. Aqui é uma verdadeira escola. Clebson, beleza, boa auditoria lá. É uma verdadeira escola, né? Dá oportunidade para quem quer aprender, né? É Isso uma, aí. é uma oportunidade.
Ô, Neiane, boa tarde, seja bem-vinda. Nós estamos estudando o item 7 e o item 8, viu? Ô, Fabiane, o que que você, do item 7 aí, o que que marcou para você aí do item 7? O que que você achou interessante? Ô, Sônia, é igual o Joãozito está falando aí, das oportunidades que a empresa dá. Talvez o funcionário não tenha qualificação, mas aqui na empresa ele tem a oportunidade de aprender novas coisas. Eu falo, uma coisa que eu falo é o seguinte, eu vejo os jovens estão com a pressa muito grande de atingir as coisas, e às vezes sai da empresa para outro emprego e não tem a oportunidade de crescer. Você não vai para determinados treinamentos, tudo vai ser. Você vai depois que você vai estar um tempo. Por que que a empresa vai investir em você se ela acha que você não vai ficar ali, né? Então, às vezes, à medida que você vai ficando, você vai tendo essas oportunidades também, né? É bem interessante. Você, Isabela não, Fabiana, já está aí há mais de ano, tem visto isso, né? E por falar, já que nós estamos aí na fertilizantes, Isabela, o que que você achou aí do item 7 que você quer acrescentar, o que o pessoal já falou? Abriu o microfone, tá, Isabela? Ô, Sônia, o pessoal já falou também, eu achei interessante sobre a melhoria contínua, recurso de manutenção e infraestrutura necessária. Muito bem, infraestrutura ninguém tinha citado ainda, né? E no item 7 é onde fala sobre infraestrutura, muito bem lembrado. E infraestrutura tem várias, ele inclusive dá vários exemplos aí, né, Isabela? Microfone fechado, Isabela. Não dá vários exemplos, né? Isso. Tá bom. Ô, Jaime, o que que você entendeu aí do item 7 que você quer complementar alguma coisa, se você gostou aí? Ficou, apesar de você ainda não tinha lido a norma como um todo, mas deu uma estudada no item 7 aí, o que que ficou, que marcou para você aí, o que que você achou interessante? Tá. Marcou para mim, por exemplo, igual os meninos falaram da oportunidade, né? Eu sempre mexi com logística internacional, mas nunca no ramo de grafite. E principalmente vendas. Eu gostei que, assim, as pessoas que eu fui procurando, né, as pessoas que eram responsáveis por cada setor, eles me respaldam com informações que eu preciso para apresentar para o cliente, né? E eu vejo também que aqui tem uma preocupação muito grande com o monitoramento dos parques, né? E a medição dos aparelhos, porque quando gera reclamação, gera principalmente no setor comercial. E essas informações que a empresa aqui, né, ela se respalda, ela se certifica que tem que estar bem certinho, isso é a nível do mercado, né? Ver que nós somos preocupados, né, com um bom produto, temos respostas mais rápidas, né? E quando tem algum problema de alguma reclamação, o setor de qualidade, os setores responsáveis interagem junto com a gente com uma precisão muito boa, sabe? Que a gente passa até uma segurança, consegue contornar para o cliente, às vezes, uma situação adversa, e passando para ele a credibilidade, qualidade, porque aí ele acaba sempre comprando com a gente, às vezes aumentando mais os pedidos. Então, o que eu gostei mais assim foi isso, a oportunidade, né? E Uhum. o controle da empresa com relação aos processos, pessoas e tudo mais. Eu costumo dizer, Jaime, que o cliente procura uma empresa certificada porque ele sabe que que empresas têm problema, porque a empresa é feita de pessoas, pessoas geram problemas e tudo, mas o cliente sabe que se a empresa tem certificação, o que que significa? Que se tiver um problema, ela vai tratar, porque, né, tem uma frase que tem um auditor, o primeiro auditor que me auditou na minha vida em 99, primeiro auditor externo, olha quantos anos tem isso, né? Ele falava uma frase, eu digo falava porque ele já faleceu, sabe?
Newton Batista, mas ele falava uma frase que marcou muito. Ele falava assim: não é problema ter problema, problema é ter problema não gerenciado, sabe? Então, o que a gente quer é gerenciar os problemas. E que o cliente quer saber disso. Se tiver um problema, se esse problema vai ser resolvido, se a empresa vai dar atenção para ele, é isso que você está falando. E isso tem a ver com atender a norma, tá? Sim, Um dos princípios de gestão da qualidade, se você assistiu a aula, a primeira aula lá, você viu, um dos princípios de gestão da qualidade é foco no cliente. Então, sim. vários lugares da norma você vê coisas voltadas para foco no cliente, né? Ok? Ok. O Anderson, o que que você marcou aí para você? O que que você achou interessante aí no item 7? O que que você fala mais? Tem alguma coisa a acrescentar? Bom, além da parte toda de competência, como Competência. os colegas falaram, uma parte que me marcou foi ali no 7.1.6 do conhecimento organizacional. E especificamente o terceiro parágrafo que fala que a organização, ao encontrar mudanças, ao encontrar alguns problemas, deixa eu ver, ela tem que considerar aonde o seu conhecimento está, avaliar onde tem o seu conhecimento e averiguar e planejar como adquirir o novo conhecimento, o conhecimento necessário. Acho que isso vai muito daquela da melhoria contínua, né? É muito legal isso, né, Anderson? Muito interessante. É, lá no financeiro onde você está, tem uma instrução de trabalho, certo? Sim, E essa instrução de trabalho já foi revisada mais de uma vez. Isso sim, é exatamente, tem a ver com conhecimento organizacional. À medida que você vai conhecendo, sabe? Você vai revisando as instruções de trabalho, vai melhorando, revisando os formulários, e tudo isso, nós temos documento aí que já passou de 30 revisões. Temos instrução de trabalho na empresa que já tem mais de 30 revisões. E cada vez que tem uma revisão, significa que houve uma mudança, né? E aí a gente vai buscar isso, essa mudança. Perfeita a sua colocação, muito bem. Ô, Danilo, o que que é aí que vocês. Stephanie, quer colocar o que que vocês chegaram, o que que vocês gostaram aí do item 7? O que que quer complementar alguma coisa aí? Pois então, as pessoas já falaram bastante, mas assim, o que a gente entendeu realmente foi da infraestrutura, né? Que a empresa deve fornecer essa infraestrutura com os equipamentos, os materiais necessários. Além disso, a infraestrutura, assim, né, do conhecimento dos funcionários ali, preocupar se eles são competentes ou não para poder exercer a função. E se não forem competentes ali, ou, né, fornecer um curso, fornecer alguma coisa para que eles possam exercer a função de forma para melhorar, né, a qualidade da produção. Também é função dessa aqui falar da questão da política de qualidade da empresa, então isso tem que estar bem claro para os funcionários também, que é interessante. Mais ou menos isso que a gente achou, né, dessa parte do apoio, né, que fala na norma 7, né? O item 7 tem a ver com o apoio para que, depois no item 8 para que funcione a produção, né? O Marcelo, você quer complementar alguma coisa do que a Stephanie falou? Não, o que eu fui observando que eu estava lendo o item 7 é se a empresa de fato está tipo, seguindo aquela regra, sabe? O que ela já está padronizada e o que ela ainda peca. No caso, tem alguns pontos que, na minha opinião, ainda tem que ser melhorado muito na empresa e alguns que eles já estão bem alinhados. É por aí, né? Se fazer. Danilo, tem alguma coisa que você queira complementar? Sônia, aqui no quesito das coisas que eu anotei, só lembrando que sempre tem um ambiente, né, favorável para proceder com tudo na empresa. E principalmente a comunicação. É importante um ambiente favorável para cada tipo de negócio, né? Para cada processo e tudo, tem que ter um ambiente legal, né? A norma, ela se preocupa, porque
Se o ambiente não for bom, essas pessoas não vão dar conta de produzir, né? Você pega. E a comunicação, um outro item que fala aí da comunicação, né? Você sabe, Danilo, que nós temos em relação à comunicação à empresa? Você já viu? O plano de comunicação? O plano de comunicação ainda não vi, não. A gente está indo muito pelo bom senso ainda, né? Pois é, mas então você procura aí que existe dentro da empresa um plano de comunicação. Sabe por quê? Porque a norma fala que você tem que saber o que comunica, para quem comunica, como comunica, sabe? Então, e nós fizemos um plano de comunicação para mostrar como que é comunicada a política da qualidade, quem é que é responsável por comunicar. Tá lá o plano de comunicação, tem tudo lá. Dá uma estudada nesse plano de comunicação aí, mostra para o pessoal. E vocês também procuram ver esse plano de comunicação aí na unidade, é bem interessante, tá? Neiane, tem alguma coisa aí do item 7 que você queira complementar? Ah, você está sem microfone, né? O item 7 discorre sobre a organização que a empresa deve determinar e disponibilizar todos os recursos. Deixa eu ver onde é que. Aí eu parou aqui, peraí. Deve determinar e disponibilizar todos os recursos necessários para o bom funcionamento do sistema de gestão da qualidade. Um bom exemplo são os FQs, as formuladas da qualidade, da forma onde as capacidades e restrições de recursos internos existentes, definir os recursos que serão necessários e o que precisa ser obtido de provedores externos e deixar bem claro quais são os recursos que serão obtidos externamente. Concluindo, a organização deve determinar e prover os recursos humanos e materiais necessários para o estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria contínua do SGQ. Muito bem! Ela está sem microfone, mas aí eu li o seu texto, né? Ok? Vamos lá. Agora eu vou compartilhar a tela com vocês Peraí. Tá dando para ver a tela aí? Sim. Beleza. Então, nós vimos no item 4, era o contexto da organização, item 5, liderança, e aí começamos o PDCA, o planejamento no item 6, e agora o 7, que é o apoio. E nós estamos no item 7 e 8, é a hora do do PDCA, planejar, o do de fazer. Ok? No item 9, nós vamos verificar, e no 10, agir. Então, nós vamos ver o item 7. No item 7.1, ele fala de recursos. E fala o seguinte: você precisa preocupar-se com a aplicação de recursos, determinar e prover recursos necessários para o SGQ, considerando capacidade dos recursos internos existentes, limitações dos recursos internos existentes e o que precisa ser obtido de fornecedor externo. Porque, de repente, tem alguma coisa que não tem na empresa. Às vezes, você precisa de obter um profissional de fora, uma manutenção de fora, né? Então, você tem que saber o que tem ali dentro, o que não tem, que pode ser de fora. Também, e temos como exemplo, plano de investimento em qualificação de pessoal, novas tecnologias, infraestruturas, entre outros. E também tem o planejamento estratégico, tanto físico financeiro, é pensar em recursos, para que tenha recursos para que dê continuidade o processo. Os recursos necessários, quando, por exemplo, fazer uma auditoria interna. Para fazer auditoria, tem que ter recursos, tem que ter pessoas qualificadas para fazer auditoria interna, tem que ter pessoas, disponibilizar as pessoas responsáveis pelos processos, tem que disponibilizar tempo para participar da auditoria interna. Na auditoria externa, nós temos que a empresa tem que também pagar o organismo certificador,
para vir, então tudo isso tem a ver com a aplicação de recurso. Nos 712, a gente fala de pessoas, e a norma fala que você deve determinar e prover pessoas necessárias para a implementação efetiva do SGQ, operação e controle dos processos do SGQ. Então, veja só, quando nós definimos um coordenador da qualidade, quando nós definimos uma equipe da qualidade, quando nós definimos pessoas responsáveis para fazer o SGQ dar andamento, quando nós definimos pessoas necessárias para fazer a auditoria interna, tudo isso, se não tiver a não conformidade, o que não está de acordo seria no item 712, que a norma pede para determinar e prover pessoas necessárias. Imagina o seguinte, eu chego lá na metalurgia e não fez auditoria interna e fala para o auditor, não, nós não fizemos auditoria interna porque nós não temos auditor interno, porque não foi providenciado, mas você é obrigado a ter auditor interno? Não. Você pode contratar auditor de outras empresas para vir fazer a sua auditoria interna. Então, a norma, ela não fala o que fazer, como fazer, ela fala o quê. Você tem que ter pessoa necessária para colocar o SGQ para funcionar. Correto? No 713, ele fala de infraestrutura. Primeiro tinha que ter pessoas e depois tem que ter infraestrutura. Determinar, prover e manter a infraestrutura. A processo de manutenção na empresa está aí no 713, que tem que manter a infraestrutura para a operação dos processos. Para a carregadeira, faz parte da infraestrutura? Faz. Se não estiver funcionando a pá carregadeira, não conformidade nesse item, porque a empresa não está mantendo a infraestrutura necessária para a operação dos processos. E a norma fala que você tem que ter infraestrutura necessária para atingir a conformidade de produtos ou serviços, né? E infraestrutura inclui, né, salas, né, equipamentos, máquinas, ferramentas, software, recursos para transporte. Ah, tá bom. As pessoas não chegaram para trabalhar porque o ônibus quebrou, porque não tinha ônibus para levar na empresa. Aí também recurso para transporte, recurso de TI, não tinha equipamento necessário, e também a comunicação na empresa. Em termos da comunicação, lá na frente vai falar melhor da comunicação, tá bom? Ok? E o item 714 fala do ambiente para a operação dos processos. E aí, fatores ambientais pode mudar dependendo do produto e serviço prestado. E também não pede, não é obrigatório que tenha uma documentação específica. Exemplo, o ambiente é bom que seja não discriminatório, que seja calmo, não confrontante, né? E às vezes a gente vê algumas coisas que não são legais. O ambiente social, parte psicológica, né? Um ambiente emocionalmente sólido, né? E também a parte física. Imagina se tudo é muito sujo. Então, o programa 5S que a gente implanta tem muito a ver com esse item aí também, que é um ambiente limpo, né? Um ambiente adequado. O programa 5S são 5 censos, né? O primeiro censo é o censo de utilização, segundo censo é o censo de organização, o terceiro, censo de higiene, de limpeza, o quarto de higiene ou saúde, e o quinto, autodisciplina. Danilo, uma obrigação para você
essa mesma obrigação eu vou passar para as meninas. A Isabela anota aí. A Nayara, presta atenção bem no que eu vou falar. Clebston, faz um favor para mim. O ano passado, nós fizemos uma palestra do programa 5S, fizemos um treinamento de multiplicadores. Essa palestra do programa 5S, eu gravei, eu pedi a Adriana, ela liberou uma pessoa a gente contratou uma pessoa para ir lá filmar a palestra, editamos e mandamos para as unidades. Eu quero que vocês peguem essa palestra do 5S e passar, principalmente lá na metalurgia, que tem muita gente nova, passar para todos os funcionários que ainda não conhecem o programa 5S. É uma palestra de 1 hora e pouca, tá? E esse recurso a gente vai conseguir com quem, ô Sônia? Deve estar aí na sua pasta, Vídeo? essa palestra. Se não tiver, você me fala. Ok, Tá? Sônia. Se não tiver, você me fala. Se vocês não acharem, me fala que eu tenho ela no meu canal do YouTube, eu ponho o link para vocês, tá? Eu libero ela para vocês e vocês assistem, ok? Agora eu tô bem malandrinha, tá? Põe lá no canal do YouTube que vocês assistem e eu vou marcando, fazendo hora. Eu tô precisando de muita hora no canal do YouTube. Preciso de inscrito e de hora. Inscreve lá se você ainda não inscreveu e assiste as coisas lá. Eu preciso de que vocês assistam mesmo. Tem tudo lá para ajudar o profissional a melhorar, então pode assistir. Tem muitos vídeos motivacionais. Não. A exceção da playlist de vida e viagens da Sônia Jordão, isso aí não é o que não é de crescimento, mas o resto é tudo para vocês crescerem, tá bom? Beleza, gente. Então, o item 7.1, aí voltando, ainda tem o item 7.1.5, que são recursos de monitoramento e medição. O que a norma fala? Que a organização deve determinar e fornecer recursos, e não apenas equipamentos. Tá? Não só os equipamentos, você também tem que ter recursos de monitoramento e de medição. Porque, às vezes, a empresa compra equipamento, mas não calibra. Então, não está legal, né? Outra coisa que ela pede informação documentada a ser mantida como evidência de aptidão para a finalidade. Manter os recursos de medição e as medições e monitoramento devem ser rastreáveis quando necessário para a provisão de confiança na validade dos resultados de medição. Calibração e verificação de equipamentos de medição, a norma pede. Ô, Marcelo, depois você dá uma olhada, Marcelo. Dá uma olhada com calma aí no item calibração. Tem uma planilha com todos os instrumentos. Tenta entender lá, porque tem várias. Calibração é o item mais técnico. O item 7.1.5 é o item mais técnico da norma. Beleza, Tá? vou dar uma olhada. Então, é o item. Dá uma olhada nesse item 7.1.5 aí com calma, mas olha, tem uma instrução de trabalho, tem uma planilha com todos os instrumentos, qual é a faixa de utilização, qual é a tolerância aceitável, tem uma série de coisas para olhar em termos disso, porque alguém deve ter que responder sobre esse item na auditoria, que é normal você auditar o item 7.1.5, que é calibração, tá? Você sabe onde está essa planilha no sistema? Ou pelo menos um direcionamento para eu achar? O Danilo tem, já achou lá a pasta e tudo, procura lá, tem a instrução de trabalho de medição, tem um procedimento de medição e monitoramento, um PSQ de monitoramento e medição, PSQ-MAM, me parece,
tá? Tem um procedimento e tem as planilhas, que são ligadas aos procedimentos. Ok? Bom, e ainda o último do 7 é o conhecimento organizacional. Determinar, manter e disponibilizar o conhecimento necessário. Por que que a norma fala o conhecimento necessário? Porque se a norma serve para qualquer tipo de empresa, para qualquer tamanho de empresa e tudo, o conhecimento necessário numa empresa é diferente do conhecimento necessário em outra. Então, a norma não fala o que é, qual é o conhecimento. Ela fala que tem que ter, determinar, manter. Primeiro tem que determinar qual é o conhecimento necessário. Aí tem que procurar manter e disponibilizar esse conhecimento. Outra coisa é monitorar a evolução das necessidades e tendências do conhecimento. Por quê? Principalmente as mudanças, é uma coisa muito antiga. Já vem da época de Heráclito, lá na Grécia Antiga. Mas a velocidade das mudanças é algo assim assustador. Então, é uma tendência. O que está precisando de. Ah, surgiu um novo programa. O Marcelo você trabalha com AutoCAD? Sim, às vezes tem algumas demandas para fazer projeto lá no AutoCAD. Pois é. Antigamente, quando eu era jovem, não, jovem eu sou até hoje, eu sou jovem há mais tempo. Quando eu era estudante de faculdade, não tinha AutoCAD. Fazia-se projetos nas pranchetas. Pior que eu cheguei a fazer projeto na prancheta também. Pois é, agora, a partir do instante que é uma tendência de conhecimento, né, foi uma evolução, a empresa tem que disponibilizar essa evolução, tá certo? E também determinar como adquirir ou acessar o conhecimento adicional. Então, tenho a necessidade de um conhecimento, como é que eu vou adquirir, como eu vou acessar esse conhecimento? Quando a gente fala de conhecimento, nós temos um triângulo que é importante, que tem a ver com a cultura, com a estrutura e com a tecnologia. Esses três pilares são importantes. Então, você determina qual é o conhecimento necessário, adquire o conhecimento necessário, converte o conhecimento, porque não adianta você adquirir o conhecimento e não colocar em prática. Disponibiliza esse conhecimento e vai mantendo esse conhecimento necessário para cada coisa. Ok? O 7.1, gente, deu uma clareada maior depois que vocês já tinham visto. E aí nós passamos para o 7.2. Alguém quer comentar ainda alguma coisa do 7.1 que eu não me lembrei? O 7.2 é o item do setor de RH, é o item de competência. E ele fala, o 7.2, os conhecimentos são aplicáveis a pessoas que exercem trabalho sob o controle da organização. Aí nós temos um problema. Imagina você que tem uma pessoa que é contratada como PJ, certo? O camarada da manutenção, você tem uma pessoa que trabalha direto com você, mas ele é contratado como PJ. A norma não quer nem saber. A responsabilidade sua é a mesma, como se ele fosse funcionário. Você tem que ter essa responsabilidade de colocar tudo para funcionar. E definir as necessidades básicas com base em educação, treinamento ou experiência, né? Educação pode ser, para essa função exige-se ensino médio. Para essa função tem que ter, por exemplo, para exercer a função de engenheiro, a pessoa tem que ter curso superior em engenharia. Para exercer a função de técnico de segurança do trabalho, a pessoa tem que ter o curso técnico de segurança do trabalho. Gente, Belo Horizonte tem 150 e tantos dias que não chove, desde o dia 18 de abril, que não cai aqui. Então, eu fico, às vezes, fungando e tudo, e coçando o nariz, é porque
eu sou um pouco alérgica e isso aí vem perturbando. Hoje está seco, está complicado aqui, tá? Peço desculpas aí, mas tem hora que não tem jeito. Então, você pode pedir a necessidade para alguma função, você pode pedir que seja com base em treinamento, com base em experiência. Por exemplo, para você ser auditor interno, você tem que ter passado pelo treinamento de formação de auditor interno. Não precisa ser eu a dar o treinamento, mas tem que ter tido o treinamento. E requer documentação, informação documentada, ou seja, tem que provar que você está atendendo os requisitos básicos. Nós temos aí a DF, né, descrição de cargo, descrição de função, e tem uma sistemática, que são procedimentos para determinação de competência e forma de avaliação de eficácia. Então, acompanhem comigo aqui, está dando para vocês verem o mouse? Eu estou com o mouse no cinza aqui. Pessoas que exercem trabalho sob o controle da organização, independente de ser funcionário ou não. A empresa deve primeiro determinar as competências necessárias, assegurar que as pessoas são competentes. Se é competente, segue o fluxo. Se não, adotar medidas para adquirir a competência necessária. E verificar a eficácia das medidas tomadas e manter informação documentada disso aí. Então, o que nós estamos fazendo aqui por exemplo, foi determinado que para você ser auditor interno, tem que ter um curso, baseado aí um curso. Então, nós estamos ministrando o curso para atender esse item da norma. E o item 7.3, que ninguém se lembrou, que é conscientização. Muitas vezes a gente usa conscientização, porque ela é aplicável às pessoas que exercem o trabalho sob algum controle da organização. Então, não, alguém falou assim, alguém falou da política da qualidade. Requisito específico, consciência sobre a política do SGQ, sobre o objetivo do SGQ pertinente, contribuição para a eficácia do SGQ, implicações de não conformidade com os requisitos do SGQ, tudo isso precisa de conscientização das pessoas para elas fazerem o que precisa. O uso implícito dos processos de comunicação interna e externa. Não é necessário que o trabalhador saiba a política decorada, mas deve saber acessá-la e explicar como ela influencia e orienta suas atividades. E deve saber como contribui para a melhoria do SGQ, do Sistema de Gestão da Qualidade. Tá? E no item 7.4, fala de comunicação, lembra que eu falei lá? Definir o processo e estabelecer o que comunica, quando comunica, com quem comunica, como comunicar. Tá? Nós não temos uma pessoa responsável só pela comunicação, não tem. Mas comunicação é um grande problema nas organizações. E a empresa, a norma sabe disso e colocou isso como um item a ser tratado. E o item 7.5 fala de informação documentada. Então, aí tem várias informações documentadas, certo? Nós temos documentos e temos registros. Então, o que eu tenho que manter? Eu tenho que manter o documento, eu tenho que lidar com o controle de acesso, confidencialidade. Não pode estar aberto a todo mundo. E refere-se àquele que pode ser revisado, atualizado, às vezes um documento, e reter aquele que não pode ser revisado, atualizado. Ok? Ficou alguma dúvida aí no item 7? Alguém? O Danilo, quer complementar alguma coisa depois que eu expliquei aqui? Não, Sônia, por enquanto tem que aprofundar um pouco mais esses estudos, né? Mas deu para ficar bastante claro para a gente. Nayara, tem alguma coisa que você quer complementar aí?
Ficou claro, mais Não, claro um pouco o item 7? tá tranquilo. Tá bom. Se eu não vou perguntar para todo mundo, não. Vamos partir para o item 8. Agora eu quero saber o que vocês entenderam do item 8, que é a operação. Agora eu vou começar com a metalurgia. Marcelo, o que você entendeu aí do item 8? O que você pode falar para a gente do item 8? Eu fiquei, no que eu li, foi a mesma questão do 7. Eu fiquei refletindo, tipo, como isso é aplicado na metalurgia, sabe? Aham. E alguns pontos já estão encaixados e outros ainda não. Principalmente na parte desse planejamento, ainda peca um pouco, sabe? Na estrutura tá quase perfeito, mas o planejamento não está tendo um planejamento muito bom. Na verdade, está planejado o que vocês deverão fazer. Vocês não estão executando do jeito que está planejado, né? Na IT tem tudo certinho nas instruções, mas na prática não ocorre como na teoria. Tem que botar para funcionar, né? Tem que botar para funcionar. Stephanie, teve alguma coisa aí que te marcou, que você achou bem interessante do item 8? Vai trabalhar mais essa organização, né, de planejar, de implementar também e controlar os processos, principalmente, né, eu lá no laboratório que vai estar auxiliando isso na produção, né, das peças, depois a verificação dos produtos já prontos também. Também essa questão, né, da comunicação com o cliente também, né, o item 8 ele também vem falando sobre isso, um pouco de como que é feito, né, essa interação. E a organização também deve, a questão dos pedidos, né, da organização dos pedidos também, que deve ser realizada também. Então, esses são os itens que eu separei, que eu achei interessante, principalmente para a minha parte lá, né, das análises, né, da produção. Danilo, na hora que você estudou o item 8, você já localizou algum documento que vocês aplicam aí que tem a ver com o item 8? Você fala um documento da empresa? Documento da ISO, algum formulário, algum procedimento, alguma coisa que você acha que foi feita para atender o item 8? O que a gente colocou foi critérios, avaliações e monitoramento, né? Critérios? Avaliação e monitoramento. E aí vem os subitens, falando principalmente de requisitos suficientes, que a gente tem que ter um controle para não faltar e também não extrapolar. Pois é. Agora, vocês por acaso têm alguma instrução de trabalho aí? Em mãos, não, mas nos... Não. Na empresa tem instrução de trabalho? Temos Em tudo quanto é processo, né? tudo. Instrução de trabalho ou um passo a passo. A instrução de trabalho é para atender algum item da norma, você acha? Com certeza, o item 8 aqui tem bastante, né? Bastante. As UTs, aquelas outras também que é. As FQs também, né? Que faz a avaliação, né? Eu acho que atende bastante, né? Esse item 8. A norma pede, né, que você tem instrução de trabalho onde não tem baixa competência, onde precisa padronizar, tudo isso a gente coloca. Então, instrução de trabalho é no item 8.5 que pede para fazer instrução de trabalho quando aplicado, né? O Fabiane, você lembra que nós falamos de... Abre o microfone, tá, Fabiane? Você lembra que nós falamos outro dia aí na fertilizantes de produto de cliente, produto de terceiros que a empresa tem que ter aí. Você tem alguma coisa que você quer comentar do item 8 aí, que você entendeu? E isso aí, você localizou alguma coisa que tem a ver com esses produtos de terceiros? Aí, você viu isso?
Hein, Fabiane? Abre o microfone, tá? Tá com o microfone fechado, tá? Ô, Sônia, Oi. você pode só repetir para mim, por favor? Eu falei que no item 8, o que que você entendeu, o que que você viu, mas se você viu alguma coisa que tem a ver com produtos de terceiros, produtos de fornecedores, de provedores externos. Você viu alguma coisa que tem a ver com isso? Quem que localizou isso? Produto de terceiro no item 8. O que que é o item 8.6 da norma? Ô, Sônia, Oi, Fabiane. nesse item aí eu entendi que, mais ou menos, que quando eu tenho algum item, algum item do cliente, eu tenho que Algum cuidar, produto do verificar cliente, né? isso, um É, produto, isso. Verificar se está tudo certo, se tiver alguma coisa errada, informar o cliente. é exatamente. Tem um item específico sobre esse, que é o item 853, propriedade pertencente a cliente ou provedor externo, né? E vocês fazem no seu laboratório aí, ô Fabiano, vocês fazem análise de, de material de outros lugares, concorda comigo? Sim, Essa análise é produto de terceiro que você está cuidando, tá certo? certinho, Sônia. Você tem que cuidar disso, tá Sim, bom? certinho. Tá? Quem é que quer complementar alguma coisa aí? Jaime, em relação ao item 8.2, que é vendas. 8.2, vamos lá. O que que você entendeu aí? O que que te marcou e tudo mais do item 8.2 da norma? O que que ela pede? Tá, vamos lá. Requisitos básicos, né? Comunicação com o cliente, né? Então, a gente tem que ter domínio, né, das informações para a gente entrar em contato com o cliente, oferecer nossos produtos. Procurar saber qual que é a demanda dele, para que ele vai utilizar, e a gente mantém sempre uma preocupação em pedir para eles as especificações, né, do que eles precisam, para a gente ver junto com o nosso setor de qualidade, né, se a gente pode estar atendendo ou não. E aí, desse passo, a gente faz todos os processos de negociação, preço, prazo, mantém um contato aí direto sempre com o pessoal lá da Bahia, né, da produção, para a gente ver se a gente consegue atender. Então, atender os prazos, né, os requisitos, se a produção consegue manter aquela qualidade que é exigida pelo cliente. Então, o que eu entendi foi isso. Ô, Alessandra, você entendeu alguma coisa diferente do que o Jaime falou? Você quer complementar alguma coisa? Basicamente é isso, basicamente, né? E também a gente aproveitar para pegar parte da missão, que é atender a expectativa dos clientes, né? Em relação aos nossos serviços e melhorar continuamente a empresa, o crescimento da empresa. Além disso, a gente tem essas normas que a gente segue, né? Que é escolher os melhores os meios de comunicação para a gente poder ir buscar esses clientes e depois estabelecer contato, tentar entender o que o cliente precisa, e a gente entra em contato com as unidades, igual, né, com o pessoal da Bahia, para a gente chegar numa especificação técnica determinada e acompanhar sempre de perto, de ponta a ponta, todos os processos, do começo ao fim,
né? E, inclusive, quando, infelizmente, às vezes acontece alguma coisa, existe a RNC, né? Que a gente, que às vezes é aberta e a gente tenta solucionar algum problema, né? Para a gente realmente melhorar e não acontecer isso mais também. É isso aí. Alguém, ô Neiane, você pode escrever para a gente, já que você não está, você está escrevendo aí o que que te marcou aí no item 8. E, ô Anderson, você gostou do item 8, Anderson? Deu para entender? Não gostei sim, deu para entender. Até porque é um item que fala muito de planejamento, implementação, sobre os processos necessários, né? Requisitos também sobre serviços e produtos. Uhum. Tudo isso e mais alguma coisa, né, Anderson? E não é pouca coisa, não. Não, ele é um item muito completo, né? Deixa eu ler o que que a Neiane colocou em relação ao item 8. Ela colocou, no geral, a respeito do item 8, o planejamento é o item fundamental para a implementação e controle dos processos. A organização vai depender diretamente do planejamento. A organização deve controlar mudanças planejadas, pois até mesmo para sair da programação precisa ser analisado criticamente as consequências de mudança programada e não programada, tomando ações para contornar quaisquer efeitos adversos como necessário. Exemplo, normalmente a produção possui uma programação de produção, mas às vezes acontece de algum cliente novo precisar que a carga seja disponibilizada antes do determinado. E aí tem que refazer o planejamento, né? Em cima disso. Ô, Ana, o que que você achou do item 8, Ana? Muito grande. Muito grande. Ele é o item de operação, né? É o maior item, é a operação, É, que mas é a produção. o pessoal já falou tudo aí, Sônia. Ele pega bastante, ele pega, como se diz, ele engloba tudo, né? Engloba serviço, cliente, organização, mudança. Então, ele é o completão. Por isso que ele é grande assim, né? Porque a produção, né? A produção. Agora, numa empresa, numa indústria, a gente consegue ver o produto. Agora, e se essa ISO nós estamos aplicando num escritório de contabilidade? Qual é o produto ou serviço que eles fornecem? Qual o produto que eles fornecem? Aí não tem esse produto, né? Como é que seria, Anderson? Aí seria algo semelhante a um infoproduto, né? Seria um serviço prestado. Pode ser um serviço prestado, pode ser o produto dele, pode ser, por exemplo, sai da contabilidade as guias para pagamento. O produto que o cara fornece é uma guia. Até Tá mesmo certo? planeta, né? Por exemplo, né? É. Tá certo? Ô, Joãozito, você já falou o que do item 8? O que que você compreendeu do item 8? Falei não. Você quer comentar É, o que que você achou do item 8? na verdade, o item 8, como ele fala, que na mina acabou de citar que é bastante grande, mas ele fala sobre bastante também sobre cliente. Hoje, todo mundo, qualquer empresa hoje quer comprar de empresa que é certificada pela ISO 9001, né? Todo mundo sabe disso. Então, ter essa boa relação com o cliente e estar sempre atendendo ao cliente, eu acho que é uma das principais, como é que eu vou dizer assim, uma das principais objetivo, Necessidades? necessidade, Objetivo. É o objetivo principal das objetivo, é. empresas, né? Porque toda Uhum. empresa hoje ela quer ser certificada pela ISO para atender os clientes, correto? Porque muito E cliente exige. muito cliente exige, a maioria dos clientes quer, né? Sempre está comprando já com empresas que são certificadas pela ISO. Então, se É. você está sempre buscando essa comunicação e estando bem com o cliente, eu acredito que esse é o papel principal. Facilita um bocado, né? Isabela, você já colocou o que que você
compreendeu aí o que você quer colocar alguma coisa sobre o item 8? Microfone fechado, tá, Isabela? Acho que só está faltando a Nayara, além da Isabela, tem mais alguém que está faltando? O Clebson foi fazer auditoria, não está aí, né? Tá, a Isabela, não sei se não ouviu, se o microfone dela pifou, o que que é. Nayara, o que que você entendeu o item 8? Achou um monte de documento aí, Nayara? Achei, achei vários aqui. Viu Mas por o quê? item, Viu por que que existe esse monte desse documento? sim, agora eu estou entendendo. Né? Agora está entendendo. Gente, a empresa tem uma planilha de gestão específica de gestão de mudanças, que está no item 8.6, né? Tem que ter controle das mudanças. Fala, Nayara, o que que te marcou aí, o que que do item 8 da operação? Como o pessoal citou aí, o item 8 é um item que pega, assim, todos os setores, assim, né? E o que eu entendi é que ele trata, assim, desde a produção até essa atenção com o cliente no pós-venda. Tudo isso tá englobado aí no item 8. Uhum, perfeito, perfeito. Agora eu vou partir aqui e mostrar cadê ele? No item 8 na maneira de. O item 8 Sônia, Oi! eu estava esperando a Nayara terminar de falar. O que eu entendi do item 8 é igual no planejamento, exemplo, no laboratório, tem o controle de qualidade, tem as planilhas. No 8.4, que é suprimentos, é igual aquele exercício que você deu para a gente, tem as listas de fornecedores aprovados. Muito bem. O que mais, Isabela? Desculpa, eu achei que você tinha. Que você não estava aí ou que estava fechado alguma coisa. Né? Você gostou do item 8, Isabela? Gostei sim, Sônia. Alguém quer complementar alguma coisa que não falou e que antes de eu dar uma pincelada nele todo para vocês? Fala, obrigada, viu, Isabela? É isso mesmo. Abre o microfone e fala, tá? Por nada. É isso aí. Bom, então nós tínhamos o contexto da organização no item 4, liderança no 5, planejamento no 6, apoio no 7, e chegamos no que ele chama de operação. Operação é a produção, é o que é o produto da empresa. Pode ser um serviço. O meu trabalho é um serviço, é o serviço de treinamento, né? Então, você tem que ver qual é a sua operação, o que que é. No, no No item 8.1 é onde a gente fala que onde está o laboratório, por exemplo, né? É a hora que você planejamento e controles operacionais, é onde vai planejar a produção. O PCP está aí. Estabelecer requisitos para produto e serviço, tem controle de processos. Ele faz referência à cláusula 6. Lembra o que é a cláusula 6, gente? Recurso, certo? Implica na consideração de ações para abordar riscos e oportunidades. Então, ele fala que, ao planejar, você tem que pensar nos riscos que tem a operação. Na 8.4, né, ele faz referência do item 8.4. No 8.1, ele faz referência do 8.4 para o controle dos processos terceirizados. Então, você tem um processo terceirizado, mas a responsabilidade continua sendo da empresa. Então, você contratou alguém, mas você é responsável por ele. Determinação e manutenção de informações documentadas conforme necessário, para ter confiança de que os processos têm sido realizados conforme planejado
e para demonstrar a conformidade de produtos e serviços. Então, ao planejar os controles operacionais, nós planejamos, também nós elaboramos formulários para poder depois fazer as medições e as anotações. Quando a gente no 8.2, que é venda, requisito para produtos e serviços, ele fala de comunicação do cliente, determinação dos requisitos, revisão de requisitos. Agora tem uma coisa muito importante, que é o seguinte: você tem que perguntar se foi aceito o pedido do cliente, e você tem que analisar criticamente o produto para ver se a capacidade produtiva da organização. Você não pode vender sem ter capacidade produtiva, tá? E quando aceita, às vezes você vai ter projeto de desenvolvimento, às vezes não, e pode ir direto para processo de produção. No item 8.2.1, que ele fala de especificamente comunicação com o cliente, a norma fala que requisitos de comunicação em relação a quê? Em relação à informação relacionada a produtos e serviços. Ou seja, a empresa tem que garantir que as informações necessárias para você fazer a venda e as informações necessárias que o cliente, na hora que ele manda o pedido, tem que ter as informações adequadas. Também tem que ter requisito de comunicação em relação ao manuseio ou controle da propriedade do cliente, que aquilo que é do cliente, você tem que comunicar para ele se tiver algum problema, qualquer coisa. E também requisito de comunicação em relação aos requisitos específicos para ações de contingência, quando aplicável. Tá? No 8.2.2, determinação de requisitos relacionados a produtos e serviços. O que a norma fala? Determinar requisitos relativos a produtos e serviços, considerando requisitos legais. A empresa que sabe quais são as regras que ela tem que seguir, as leis. Requisitos necessários como definido pela organização e atender às demandas referentes aos seus produtos e serviços. Então, na hora de fazer o 8.2.2, você tem que determinar quais são os requisitos relativos aos seus produtos e ou a seus serviços. O 8.2.3 tem muitas vezes não conformidade nesse item. É a análise crítica dos requisitos relacionados a produto e serviço. A norma fala, analisar criticamente, gente, é uma análise detalhada. A norma fala que você tem que analisar criticamente e decidir sobre a capacidade de atender os requisitos do cliente. Imagina o seguinte: o cliente quer comprar 1.000 toneladas de grafite e quer que você entregue aquilo em uma semana. Você tem que ver, eu tenho condição de produzir 1.000 toneladas daquele grafite? Né? Então, você tem que analisar criticamente. Agora, ele quer um C96. Nós estamos vendendo só o C95. Tá? Então, você tem que olhar, você tem que analisar criticamente se você consegue atender o que o cliente quer. E também considerar requisito declarado e não declarado pelo cliente. O cliente não fala que o produto tem que ser bem embalado. Correto? Mas você sabe que o produto tem que ser bem embalado. Então, é um requisito não declarado pelo cliente. Considerar requisitos legais associados. Imagina o seguinte, que a empresa que fornece ácido sulfúrico para vocês, ela tem que saber que na hora de mandar o ácido sulfúrico, ela tem que contratar um motorista habilitado para lidar com o produto químico. Então, é um requisito legal. Agora, você, na hora que está comprando, não olha isso, né? E se tiver alguma divergência, elas devem ser resolvidas, porque pode ser. O cliente quer comprar 1.000 toneladas para entregar em uma semana, você não pôs, você negocia com ele, eu posso te entregar
500 toneladas numa semana e 500 toneladas na outra. Correto? Então, você tem que analisar criticamente os requisitos relacionados. E detalhe, além de analisar criticamente, você tem que ter registro disso. O 824 fala de mudanças no requisito para produto e serviço. Quando os requisitos de produto e serviço são alterados, tem que pensar em informação relevante a ser alterado, pessoas relevantes cientes das mudanças e gerir as mudanças. Exemplo, alteração de contrato. Você fez uma venda para o cliente, você resolve alterar por uma necessidade do cliente ou uma necessidade do fornecedor sua. Você precisa alterar. Você vai alterar a prazo, alterar a condição de fornecimento, alterar alguma especificação. Tudo isso, quando você tem necessidade, quando tem mudança, você tem que se preocupar e começar tudo de novo. Fazer análise crítica para ver se depois da mudança você consegue, teve a mudança, se você consegue atender mesmo depois da mudança. O cliente mudou alguma coisa, você consegue atender? O item 823, o item 823, o item 83 é projeto e desenvolvimento de produtos e serviços. Esse item, nós vamos passar ele mais ou menos em branco. Vou só falar para vocês que existe, vocês já leram, nas empresas o item 83, ele é excluído, tá? Nós não trabalhamos com projeto de desenvolvimento de produtos e serviços novos. Então, mas quando você tem um produto novo, você tem que pensar em generalidade, tem que planejar o projeto de desenvolvimento, tem que pensar quais são as entradas, controlar esse projeto, quais são as saídas, e se tiver mudança no projeto, você tem que voltar lá na frente e começar desde o planejamento. Imagina que você vai construir uma casa. Aí você tem que pensar, o que é entrada para o projeto para construir uma casa? O tamanho do terreno é uma entrada. O tipo da casa, você quer uma casa de 3 quartos, uma casa de 2 quartos? Você quer construir um prédio de 2 andares? São entradas, são dados que você tem para a entrada do projeto. Você tem que saber o que você quer, quais as entradas. E depois controlar e ver as saídas, o que sai, vai sair o projeto da casa. Tá bom? Só para vocês terem uma ideia do que seria o item 83. O item 84 é controle de processo, produtos e serviços fornecidos externamente. Aí é suprimentos, é a parte de compras. Tá? Aí, o que é a norma aqui? Primeiro, foca o controle de todos os produtos e serviços fornecidos externamente. Tudo que é fornecido. Agora, você vai ter que ter controles aplicáveis diferentes, né? Produtos e serviços para incorporação nos produtos e serviços da organização. Isso a gente chama de insumo, que é aquilo que você usa para a sua produção. Na grafite, por exemplo, o grafite é um produto, mas ele não é fornecido externamente, ele é dentro da empresa, né? O minério. Mas você usa óleo de pinho, me parece, para poder retirar, ou para fazer a flotação melhor do minério. Isso é um produto, o óleo de pinho é um produto que tem que ter um controle. Na manutenção, vamos falar na manutenção de autos. Os nossos serviços, nós precisamos de ter os veículos funcionando. Aí, na hora de comprar pneu é um produto fornecido externamente. De quem eu vou comprar, eu tenho que olhar tudo isso. Tem que pensar em produtos a serem fornecidos diretamente ao cliente pelo fornecedor externo em nome da organização. São coisas diferentes. Deixa eu pensar aqui. Por exemplo, a metalurgia vai vender uma peça lá e manda para fazer uma têmpera fora. Essa têmpera você vai comprar fora, mas você vai fornecer para o seu cliente como se você que tivesse a responsabilidade é sua.
Outra coisa são processos terceirizados ou parte dos processos de um fornecedor externo. Então, nós temos nas nossas empresas vários processos terceirizados, né? Tem processo de manutenção de autos pode ser terceirizado, às vezes não é, tem lugar que não é, né? Processo, às vezes o processo de construção civil é um processo terceirizado, mas você tem que pensar o que é. Lá na metalurgia tem os processos de ajustagem, né? De caldeiraria, é de fornecedor externo. Então, o que a norma quer? Que você monitore o desempenho dos fornecedores externos e manter registro dos resultados da avaliação, reavaliação e desempenho. Então, aquela planilha que a gente tem, ela é para manter o registro desse resultado de avaliação, reavaliação e de desempenho, tá? Quando a gente fala de controle de processos, produtos e serviços fornecidos externamente, nós vamos pensar o tipo e extensão do controle. Tipo e extensão desse controle deve considerar o potencial impacto sobre a capacidade da organização para atender de forma consistente ao cliente e requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis. Tá? Então, na hora de eu controlar, eu tenho que saber isso aí, qual é o impacto disso aí sobre o meu produto? Qual é a eficácia dos controles aplicados pelo fornecedor externo? Tem hora que eu preciso de fazer vistoria no fornecedor externo, tem hora que não. A norma quer que você monitore o desempenho de fornecedores externos e garanta que os processos terceirizados permaneçam dentro do controle do SGQ. E também pede para definir controles para o fornecedor externo e seus produtos e serviços. Ainda dentro do 84, o 843 fala de controle de processos, produtos e serviços fornecidos externamente. E aí você tem informação para provedor externo, requisito de comunicação para processos, produtos e serviços a serem prestados, aprovação de produtos e serviços, métodos, processo e equipamento, lançamento de produtos e serviços. Tem que pensar em competência e qualificação de pessoa, interação com a organização e, por último, controle e monitoramento de desempenho aplicado à organização. Gente, eu preciso de 1 minuto, porque a minha água acabou. E aqui está seco demais, e eu falando, a boca está muito seca. Só 1 minuto até que eu voltar para o item 8.5, tá bom? Só um segundinho, eu vou ali buscar água rapidinho. Vou pegar ó, a garrafa. O meu copo tem meio litro. Meu copo tem meio litro, já acabou. Peguei uma garrafinha de mais meio litro e pronto. Vamos lá. Vamos falar do item 8.5. Até agora tá tudo bem? Tá tranquilo aí? Tá dando para dar uma melhorada? O item 8.5 fala de produção e provisão de serviço. Aqui é a hora da fábrica entrar, é a hora da produção. No 8.5.1 ele fala de controle de produção e de provisão de serviço. Pede informações documentadas, mas informação documentada que defina característica de serviço, atividade e resultado. O que você vai querer? Atividade de monitoramento e medição em pontos de controle adequado. Você vê o seguinte, lá na grafite, são retiradas medição de amostras durante vários pontos da produção. É retirado na flotação, é retirado na secagem, é retirado depois de pronto, lá no briquete, para poder fazer medição. Então, ela pede para ter em pontos de controle adequados, tá? É retirado lá na pilha de minério. Aí na metalurgia, você retira, você tem para esse controle, você mede o produto quando sai antes de entrar no forno, mede depois o que sai,
né? Você tem atividade de monitoramento em alguns momentos. Lá na usinagem, você mede o que saiu o produto, como saiu o final. Também a norma quer que você verifique se os critérios para o controle de processo e saída de processo se foi cumprido. E também verificar se os critérios de aceitação de produto e serviço foram cumpridos. O que seria isso? Eu, por exemplo, lá na fertilizantes, eu tenho eu quero um boro 10. E o boro 10, vamos supor que é estabelecido que ele tem que ter de 9, estou dando um exemplo, não sei exatamente o número, não. Que tem, por exemplo, que ter de 9,8 a 10,3%, 9,7 a 10,3% de boro. Então, o 10 seria 10% de boro, mas é aceitável, é um critério de aceitação se ele tiver entre 9,7 e 10,3. Beleza, então na hora de medir, você vai lá e olha, tá entre isso, deu 9,9, beleza, posso mandar. Está um pouco abaixo, mas está dentro do critério de aceitação. Aí tá 10,2, beleza, posso mandar. Deu 9,5, opa, tá abaixo, eu vou ter que reprocessar para chegar no mínimo de 9,7. Aí deu 10,8, o máximo era 10,3. Também vou ter que reprocessar, porque senão a empresa está perdendo dinheiro. Então, tem os limites, os critérios de aceitação, tá? Use controle de infraestrutura adequada em ambiente de processo. A infraestrutura é diferente para cada empresa. Cada empresa, um escritório tem uma estrutura diferente de uma fábrica. E nomeação de pessoas competentes e qualificadas dentro da produção, e implementação de ações para evitar erro humano. Gente, não é que não vai ter erro humano, mas nós temos que provar que nós estamos pensando em ações para evitar esse erro. Várias ações. Então, quando se faz uma instrução de trabalho, é também para evitar erro humano, quando se explica às pessoas como que está fazendo ali. No 852, o tema é identificação e rastreabilidade. Aí nós temos identificação e rastreabilidade quando necessário para assegurar a conformidade dos produtos e serviços. Então, nós temos que identificar qual é a situação do produto, se o produto é acabado, se o produto está em produção. Tem uma série de coisas que você identifica o produto ou o serviço durante a produção para ver, para achar, conseguir rastrear também onde ele estava, tá? Caso dê um problema, a gente poder rastrear o que é que aconteceu, por que aquele problema. No 853, ele fala de produtos pertencentes a cliente ou provedor externo. Então, por exemplo, lá na Grafite a gente não tem produto de cliente, mas tem de provedor externo. A central de gás, ela é de um provedor externo, um produto pertencente a outra empresa lá. Quando você tem, aí na metalurgia, você pega um equipamento da Grafite para poder arrumar, para restaurar uma célula de flotação. Você vai restaurar a célula de flotação é da Grafite, não é sua. Então, tem algumas regras. Lá na fertilizantes, por exemplo, pega lá na manutenção de autos um equipamento, caminhão da metalurgia. Lá do Amapá, para arrumar, tem um equipamento de outro. Então, você tem que ter cuidado quando você tem produto de outras pessoas. Aqui a norma quer que você tem que identificar, verificar, proteger e salvaguardar a propriedade do fornecedor externo, do cliente, ou fornecê-la para uso ou incorporação nos produtos e serviços. Uma nota exemplifica os tipos de propriedade coberta por essa cláusula, tá? Quais tipos de propriedade que é importante?
e pede para apresentar um relatório com as situações para os clientes ou fornecedores, se a propriedade for perdida, danificada ou se tiver inadequada ao uso. Ou seja, deu problema, você tem a obrigação de avisar ao cliente o problema que aconteceu, tá? O 854 fala de preservação. E ele fala preservar as saídas pretendidas, exemplo, identificação, manuseio, controle de contaminação, embalagem. Então, quando nós colocamos um produto em determinado lugar que não chove, eu estou preocupado com a preservação. Quando eu faço uma embalagem adequada para o produto, eu estou preocupado com isso, tá? Então, todos os produtos, eles têm que estar identificados. Quando eu identifico se ele está aprovado, tudo isso tem a ver com a preservação dos produtos e serviços. E no 855, atividade pós-entrega. Aí entra aí o serviço de assistência técnica. Assistência técnica é uma atividade pós-entrega. Então, uma fábrica de veículos, por exemplo, ela tem a preocupação muito grande com assistência técnica. E o que a norma quer? Você se preocupe com potenciais consequências indesejáveis associadas a seus produtos e serviços. Porque cada produto e serviço tem um problema. Então, tem lugar que é excluído isso, que eu não tenho, mas tem lugar que tem assistência técnica. Tem que pensar no tempo de vida natural de uso pretendido dos produtos e serviços e quais são os requisitos do cliente, o feedback que ele quer, quais são os requisitos legais e assistência técnica, se necessário, está aí no 855. O 856 é o controle de mudanças. A norma quer que você controle as mudanças para assegurar a conformidade com os requisitos. Reter informação documentada com ações decorrentes de análise crítica da mudança. Ou seja, vai ter uma mudança, você tem que analisar detalhadamente o que é essa mudança e quais são os problemas que podem advir dessa mudança. Você vai mudar uma sala, de um setor de lugar. Aquele processo funcionava naquele setor, já não vai mais funcionar. É uma mudança. O que vai acontecer? Quais os problemas? Será que eu estou indo para um lugar e lá tem computador? Será que o lugar que eu estou indo tem internet? Sabe, você tem que pensar antes e reter informação documentada de tudo isso. O 86 fala de liberação de produtos e serviços. Você verifica se os requisitos do produto foram atendidos. A liberação tem que ser por autoridade competente, não pode qualquer pessoa. Vocês que é do laboratório aí, Fabiane e Stephanie, você pode liberar, tem autoridade para liberar se o produto está dentro da regra. Agora, o Danilo não tem autoridade para liberar um produto lá da fundição. A Isabela não tem autoridade para liberar um produto lá do laboratório, tá? E liberação por autoridade competente, quando precisar de aprovação pelo cliente, tem que ser falado e tem que se preocupar com a rastreabilidade. Vê se vocês estão vendo, não sei se vocês estão vendo o mouse, processo de produção, você verifica se o produto, a verificação do produto e serviço, aí o processo, gente, tá falha aqui. Então, processo, verificação do produto, está conforme? Se sim, se não, você vai registrar a informação documentada. Se está aprovado, se não, você tem que implementar a ação corretiva. Se está conforme, está aprovado, se não, às vezes você tem que fazer dá para fazer uma concessão? Se sim, informação documentada. Agora, se ele tem que estar conforme, você vai para o processo
pode ir o processo de entrega. Se está aprovado, você vai para o processo de entrega também. Se fez a concessão, também você vai para o processo de entrega, é a liberação. Como é que funciona aqui? O 87 é o controle de saída não conforme. O que é isso? Um produto que foi produzido e ele não está de acordo com o que ele precisava ser. Você vai primeiro impedir o uso ou entrega de um produto ou serviço não pretendido. Você tem que tomar ação apropriada, você tem que identificar esse produto, também inclui pós-entrega e lidar com saída não conforme. O que nós temos de saída não conforme? Por exemplo, lá na fertilizantes, no final do processo lá de micronutriente, quando você vai tirar varrer o produto lá, é um produto não conforme, porque você não pode mandar para o cliente, mas não é que ele não pode ser usado, ele pode ser usado para nova produção. Lá na grafite também, o pó que sai da produção, depois você varre, junta aquele pó, põe num lugar separado, para depois voltar para a produção, mas de maneira, ele é um produto não conforme. Né? E um produto não conforme pode ser reclassificado, mas você tem que ver como é que ele está. Lá na metalurgia, você fez botou um produto lá no forno, aí ele saiu, você fundiu e ele estava com um furo. Antes lá fez um rotor, ele estava com um furo. É um produto não conforme, você tem que identificar ele. Ó, esse produto está com problema. Tá bom? Aí eu pergunto, em relação ao item 7 e 8. Danilo, o que achou aí do item 7 e do item 8? Ficou claro para você? Olha, ficou assim, muita coisa mais clara assim, em relação ao que a gente leu antes, né? Mas é muito detalhezinho. Põe detalhe nisso. Então, assim, vai ter que ver essa aula novamente depois no YouTube, vai ter que estudar novamente, mesmo assim, vai ter que andar com o manual debaixo do braço. Quando precisar, tem que correr com ele. Você, para fazer auditoria interna, a gente faz auditoria com a norma na mão. Já vou falar para o Farol encadernal para mim e para a papelaria. Tá? Você tem que ver aí que você que está querendo, tá querendo não, tá se candidatando, tá treinando para ser o coordenador da qualidade. Você viu que o buraco é bem baixo, né? Que tem um monte de coisa, é muita informação. E vocês vão formar uma equipe aí, Danilo, da qualidade? Se Deus quiser. Beleza, isso mesmo, né? Ô, Stephanie, o que você achou aí do item 7 ou 8? Depois que todo mundo falou e tudo mais, e que eu expliquei, deu mais uma clareada, tem alguma coisa que você quer comentar aí, que você achou interessante, que não tinha visto antes? Vocês também vão pensando aí se tem alguma coisa que mudou depois da explicação dos colegas ou minha, se tem, vamos recordar, porque essas coisas faz com que você vai fixando o conhecimento, tá? Fala aí, Stephanie. Realmente é assim, um pouco, né, bem mais claro, porque são muitos detalhes mesmo, são muitas coisinhas da norma que a gente tem que ficar atento, né? Essa parte de produção, então, tem muita coisa a ser olhada e, né, para aqui para a estatística em particular, tem que ser colocado em prática muita coisa que até, né, a auditoria. Então, assim, acho que está ficando cada vez mais clara a norma, né, à medida que a gente vai estudando, a gente vai conseguindo, né, ter essa visualização e tentar aplicar também, né, porque eu volto a falando aqui que fica muito geral, né, fala de uma forma geral. E aqui, né, o que está precisando aqui de ser aplicado? Então, a gente tem já, né, ter essa visão aonde que precisa melhorar. Então, está ficando, né, bem... Já está vendo um monte de oportunidade de melhoria, né, Stephanie? Com certeza, com certeza.
É, é interessante o seguinte, que a gente vai estar fazendo o curso de formação de auditor, mas aquilo que eu falei, para você auditar alguma coisa, você tem que ter conhecimento daquilo. Senão, você não vai achar nada, né? Você não vai achar conformidade. Porque a gente não vai buscar não conformidade, você vai buscar é conformidade. Eu vou lá buscar, será que a pessoa está, será que naquele processo esse item está sendo atendido? Eu vou buscar essa conformidade. Tá? Sabe? E é interessante porque assim, eu tenho, né, 2 semanas né, de empresa. Então, assim, é tudo muito novo para mim. Mas está sendo interessante de eu conhecer as outras áreas também da empresa para poder, né, já ir fazendo essa auditoria mesmo da gente mesmo aqui, para ir colocando em prática É, essas coisas. a gente chama de verificações. Você vai fazendo verificações para ver o que é, porque a auditoria é um processo É um sistemático, processo eu vou entender. externo, né? São pessoas Tá? externas. Não, pode. Não, a auditoria tem interna e tem externa. Nós estamos Assim, formando para fazer auditoria então, interna, tá? isso Depois aí que nós vamos você explicar. não pode se auditar, né? Eu confundi aí. Ah, tá. Não, mas é o externo, a gente chama de auditoria externa quando é a gente fala que é de fora. Por exemplo, vocês aí têm dois tipos de auditorias externas. Você tem auditoria, não só vocês, nas outras empresas também, nas três empresas. Você tem auditoria externa do organismo certificador, que vai aí para ver se a empresa está atendendo aos itens da norma. E você tem auditoria externa de cliente, sabe? É muito comum cliente ir aí para auditar. Todas as empresas têm auditoria externa de cliente. O cliente vai lá para ver. E a auditoria de cliente costuma ser pior ainda que a auditoria de organismo certificador, você acredita? É mais, é terrível, é terrível. É. Ô, Marcelo, ficou mais Oi. claro para você aí? Você gostou do item 8? Achou interessante? O que você As não coisas, gostou que você gostou? Hein? as coisas em geral são bem intuitivas, mas como são muitos detalhes, não daria na hora de fazer uma auditoria interna, eu teria que andar com o papel na mão, com todos os detalhes. Tem que E andar. Mas nós temos, não sei se vocês estão sentindo que eu estou usando uma metodologia bem prática, que quando eu faço para você, falo para você para ler, e depois falo para você falar, eu estou fazendo que você pare e pense. Não está somente lendo, não é só eu. Porque não adianta eu ensinar, o importante é o que vocês estão aprendendo. Porque diz que a comunicação é responsabilidade do comunicador. Só que as pessoas aprendem de acordo com as suas experiências, com as suas vivências, sabe? Aquilo que você tem de experiência de vida vai te ajudando. A Stephanie falou aqui, eu estou aqui só há 2 semanas, Sônia. É novidade tudo para mim e tudo. Mas é assim mesmo. Então, você tem menos experiência. Você já trabalhou em outra empresa como química, ô Stephanie? Não, não é a primeira vez. Eu estava só na área acadêmica mesmo. Então é a primeira Aí, ó, vez. legal pra caramba. E é muito bom você, na prática, a teoria é diferente, né? Com certeza. Totalmente diferente. Hum, é bem legal isso, né? E aí, ô Jaime, o que você achou aí do item 7, 8? E ficou mais claro algumas coisas para você? A metodologia que a gente está usando, você acha que tá boa para a gente aprender ó, sobre isso aí? Então, eu acho que tá bem mais claro. Uma coisa assim que eu até anotei aqui, que eu acho que assim, que pode ir claro muito nas decisões, né, de cada um, é tentar trabalhar 4 pontos que eu acho muito importantes, que é conhecimento, processo, controle e ação. Então, assim, nenhum deles andam sozinhos, mas se você saber aproveitar as características positivas e os objetivos que a empresa tem de cada um, você consegue atingir os requisitos que a empresa precisa e melhorar, né, muito mais os processos, não só o seu, o do setor, mas para as novas pessoas que podem entrar, que têm mais ideias, né, porque cada dia, eles falam, né, é o vizinho que vê, que enxerga, às vezes, as dificuldades, os erros da gente. Não Então, é? assim,
se você aproveita isso tudo e tem mais ideias e dá mais espaço às pessoas, né, poderem falar, dar suas opiniões, tem uma opinião diferente, vamos botar em prática, vamos tentar. Às vezes dá certo, se não der certo, conversa, às vezes dá para juntar o pensamento de cada um e tudo em prol da empresa, né? Então, um Lógico. trabalho bem feito. São várias equipes, cada unidade tem uma equipe. Aqui nós estamos trabalhando, tem cinco unidades, tá certo? Tem a metalurgia, tem a grafite, tem a fertilizante, tem o escritório e tem lá a Ana lá em Uberaba, né? Então, nós temos 5 unidades aqui. E o objetivo é melhoria contínua, é um dos objetivos. E são equipes diferentes, com realidades diferentes, e é importante tudo isso, né? No final, é uma equipe só, que é o grupo, e um dá apoio para o outro, né? Exatamente. Um dá apoio para o outro. Anderson, como é que foi para você aí, que é da área financeira e totalmente diferente de tudo, como é que está sendo para você e como é que foi o item 7 e 8? Foram itens bem explicativos, com muitos detalhes, principalmente o item 8, né? Fizeram muitos detalhes. Acho que eu vou ter que encadernar a norma e dormir com ela do lado para aprender. Para poder ver, né? Muito bom, sim. O método eu tô achando excelente, absorvendo muita coisa e fazer umas leituras a mais, sim. Porque, gente, estudar norma não é fácil, não. É chato ensinar norma, aprender norma, não é fácil. Então, a gente tem que inventar algumas formas, né? Joãozito, você que é o cara das normas aí. Agora, gente, pela hora, vamos só dar uma concluída rapidinha aí. O que você achou, Joãozito, do item 7 e 8? Neiane, você quer escrever para a gente aí alguma coisa complementar, o item 7 e 8, alguma coisa que você viu aí? Joãozito, o que você achou aí? Não, tá sendo um conhecimento assim absurdo, né? É uma área que não é a minha, é norma, mas é outra coisa diferente, mas tá dando para pegar muita coisa. Uhum. Ana, você quer comentar o quê? Do 8, 7 do 8. Nada, eu só quero te parabenizar pelo seu conhecimento. Você fala assim com facilidade, com. Nossa, é bom escutar você falando, explicando, e do jeito que você fez agora, é, você falando, a gente entende mais do que assim, só lendo, entendeu? Que parece que com os meninos aí, você exemplifica nas empresas, por exemplo, setor tal, vocês fazem isso, aí vai clareando para a gente, porque te confessar que só de ler ali, às vezes tem hora que dá uma bugada. Mas, assim, parabéns pelo seu conhecimento. Nossa, é muito bom. É muito bom ouvir quem sabe, né? Mas eu sou jovem há mais tempo que você, Ana. Você vê. Talvez seja por isso. Talvez seja por esse pequeno detalhe. Né? Eu estudo ISO, eu aprendi, a primeira vez que eu vi a ISO 9000 foi em 1998. Tem algum tempinho já, né? Eu tenho mais tempo disso que alguns de vocês. Então, assim, eu duvido acho que até. você falando, explicando, exemplificando, fica bem mais fácil aprender e entender. Mas como eu dei aula há muitos anos, então a gente consegue, né, ter uma didática, tentar uma didática para as pessoas aprender, né? Isabela e Fabiane, o que vocês querem colocar em relação ao 7 e o 8? Abre o microfone, tá? Alessandro, você será a próxima. Quantas meninas não abrem o microfone? Abriram lá. Vai. Oi. Tá tranquilo. Tá tranquilo? O entendimento tá tranquilo aí para vocês duas? Tá bom. Alessandra, o que você está achando? Quer complementar alguma coisa? Eu estou achando incrível também, assim, complementando, concordando com o que a Ana falou aí,
que realmente tendo você para poder passar para a gente esse conhecimento facilita bastante o nosso entendimento. E que a gente, no departamento de vendas, a gente tenta desenvolver ferramentas, né, para sistematizar de acordo com as normas, né, para aumentar, né, o processo e potencializar as taxas aí de conversão dos leads, né, para a gente sempre tentar melhorar bem em prol da empresa também. É Mas isso se aí. não for você para explanar isso, explicar para a gente, realmente ia demorar muito para a gente chegar nisso. Mas a ideia é essa mesmo, né? Tem que ser alguém com competência para poder ficar mais, facilitar a vida para vocês, né? A Neiane diz que a norma é bem prática, né? Precisamos praticar para manter as normas vigentes na empresa. Cuidar sempre para que o conhecimento adquirido aqui seja passado nas mediações da empresa. Sua explicação deixa o conteúdo bem esclarecido, pois nos apresenta as normas com fatos do dia a dia. Quem faltou, acho que foi a Nayara. Nayara. Sônia, ô Sônia, Oi, Kelly, não, Fabiane. Fabiane, É, assim, a gente, fica mais ou menos claro, né? Porque assim, é bem difícil para entender essas normas, né? mas é porque a norma ela é complexa, que a gente tem o curso de interpretação da norma. E para você ser auditor, a gente começa com a interpretação da norma, né? Para vocês Aí quando, entenderem. assim, se a gente colocar no dia a dia da gente, fica mais fácil, né, de entender. Porque aqui na É, norma, a gente tem que tentar colocar no nosso dia a dia. cada deve você tem que tentar ver onde é que está aplicável aí, né? Está aplicado aí. Tem que tentar ver. Por isso que eu pedi a vocês que antes do curso, eu mandei a norma para vocês e pedi que vocês lessem 3 vezes. Fazer uma leitura geral, fazer uma leitura, segunda leitura com deixando os anexos para lá, e depois fazer uma terceira leitura do item 1 ao item 10, que são os requisitos, olhando lá, tentando ver como é que isso está sendo aplicado na empresa. Que aí você já começa a entender melhor. E além das 3 leituras, nós estamos fazendo a leitura aqui também, que é entender. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Acredite se quiser, essa versão da norma está muito mais clara, tá? A norma era bem mais complexa, ela foi clareando o que ela queria à medida que ela é revisada. A norma surgiu em 87, que era em inglês, em 94 veio a primeira versão em português, depois te exigia um monte de coisa, podia até quase quebrar a empresa, né? E depois, porque não era bem aquilo que ela queria, o foco era outro, veio a versão 2000, que melhorou bem, a versão 2008, que teve pouquinha mudança, e a versão 2015, que teve uma finalidade, a finalidade principal da mudança da 2000 para 2008 foi introduzir uma clareza maior nos termos, na forma de escrever, para ficar mais fácil para qualquer pessoa ler. Nayara, concluindo aí para nós, como é que foi para você o item 7 e 8, o dia? Ô, Sônia, eu acho que assim, como o pessoal falou, cada aula vai ficando mais claro para a gente, né? Mas ainda é complexo porque a norma ela é muito genérica, então ainda se torna muito complexo para a gente entender. Para mim, pelo menos, eu sou uma pessoa muito visual, então eu acho que assim, eu só vou entender mesmo quando eu pegar para fazer. Por exemplo, pegar para fazer uma auditoria. Aí eu vou realmente entender o que que eu estou fazendo, sabe? Porque a parte teórica a gente até entende, mas colocando assim imaginando na prática como vai ser, é mais complexo de entender. Mas a cada aula fica mais claro para a gente entender, sim. Eu vou falar para você o seguinte: toda vez que eu dou o curso, eu aprendo uma coisa nova. Você acredite se quiser. Olha que eu já dei esse curso, Acredito. sei lá quantas vezes que eu já dei esse curso, quantos cursos que eu fiz antes, tá? Cada vez tem uma norma, a gente faz o curso. Fiz o curso de auditor líder, fiz o curso de auditor líder trinorma. Quer dizer, quer dizer, eu fiz cursos e mais cursos, mesmo assim, de vez em quando, ainda aprendo alguma coisa. Eu
faço parte de um grupo que se chama Fórum de Consultores. Esse fórum tem várias pessoas lá que são consultores do Brasil inteiro, nós somos 180, mais ou menos, e auditores, sabe? Inclusive tem auditor do BV lá e tudo, tem. E a Carol, que foi professora do curso de auditor líder Trinorma, eu convidei ela para fazer parte desse grupo, ela entrou. Então, as discussões que tem lá, vira e mexe, a gente aprende cada coisa que vocês nem imaginam. É direto, é por aí. Gente, muito obrigada. Tenham todos uma excelente tarde. Amanhã a gente corrige, amanhã de manhã a gente começa, a gente corrige o exercício que a gente não corrigiu hoje, que vocês fizeram na última aula. Tá bom? Muito obrigada. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu vou parar a gravação e tenha Boa todos tarde, um... pessoal. Bom descanso. Até amanhã. Boa